Gente, pra quem não sabe, eu tô gestante de 6 meses, né? 6 meses. Indo pro 7º mês. E queria contar um pouquinho pra vocês como é que foi. Foi bem difícil, tá? Bem difícil mesmo. Os 5 primeiros meses eu não conseguia comer. A primeira coisa que eu enjoei, na verdade, foi de café, né? Enjoei do café, não conseguia beber mais café. E aí eu achava que era normal, que tinha dado alguma coisa no meu estômago. E na verdade não era, né? Era a neném. A menininha que eu vou ter. E aí eu passei 5 meses aí fazendo uma coisa que eu não aconselho pra ninguém. Que foi a única coisa que descia no meu estômago. Nada descia. Eu passei muito mal. Foi miojo. Mas isso, vamos falar assim, depois de 3 meses que eu comecei a conseguir comer o miojo de verdade. No começo eu tive muita dor no meu estômago. Meu suco gástrico, ele subiu. E eu não conseguia... eu não conseguia comer nada. Tudo, meu estômago doía. Eu passava mais tempo no hospital do que em casa. E foi bem difícil. Eu passei 5 meses assim. Aí comecei a comer algumas coisinhas faz 1 mês e meio, mais ou menos. 1 mês, mais ou menos. E eu comecei a comer uma coisinha ou outra, mas ainda não, eu não tomo café, eu não como tomate. Foi uma coisa que prejudicou muito o meu estômago. Eu uso alguns medicamentos que a médica passou pro estômago. Então, manhã, tarde e noite eu tenho que estar tomando essa medicação para poder ficar bem. Mas foi muito difícil. E agora eu comecei a introduzir arroz, feijão e algumas outras coisas, né? Mas vamos dizer assim, a minha filha nasce em outubro, programado pro dia 28, mas como a gente sabe pode vir antes. Mas agora que eu comecei a conseguir comer mesmo de verdade. É muito ruim. Eu não. A gente, assim, eu sei que é complicado a gente falar isso, mas estar grávida, eu não gostei muito. Passei muito mal mesmo. Tive sinusite, uma coisa que eu nunca na minha vida eu tive. Sinusite, agora eu tive. E tinha ansiedade, a única coisa boa da minha gestação foi que a minha ansiedade e a pressão alta que eu tinha normalizaram. Então eu não tomo medicação para isso, a médica até passou, mas eu não precisei tomar. Então isso foi a única parte boa de tudo isso. Mas de resto, assim, nossa, foi muito ruim. Passei meses assim deitada porque eu não conseguia levantar, não conseguia andar direito. Agora eu consigo trabalhar um pouco mais e consigo fazer algumas coisas. Eu sinto muita dor na coluna, né? E muita dor mesmo, nossa, muita dor na coluna. E falta de ar bastante, minha barriga cresceu bastante. E acho que é isso. É tanta coisa que eu não consigo nem, assim... Minha memória foi pro beleléu, né? Minha memória acabou. Porque dizem que a memória da grávida fica meio ruim, a minha ficou péssima, né? Enfim. Mas eu tento fazer tudo que eu posso. Eu tento fazer minhas coisas, eu tento... Se eu consigo limpar uma mesa, eu tento limpar uma mesinha pra ajudar minha mãe em casa. Se consigo trabalhar, eu tô trabalhando. Então, assim, eu respeito bastante meu corpo, as minhas necessidades, as minhas condições do dia a dia. Se me dá vontade, assim, de deitar o meu trabalho em casa pra mim, então é mais fácil, né? Mas se me dá vontade de deitar um pouquinho, eu deito, eu descanso um pouquinho. Acho que foi uma das partes mais difíceis pra mim, assim, foi respeitar um pouco o meu corpo agora, que mudou bastante. Mas faz parte, né? Acho que a gente tem que entender que tudo na nossa vida faz parte e a gente não pode desistir nunca. Até porque nem daria pra eu desistir, né? Não é só por mim agora, né? Pela minha filha também. Mas outra coisa que mexeu também bastante foi meus hormônios, então. Parte de chorar, de ficar bem sensível, de qualquer coisinha. Às vezes um filme é engraçado, eu tô chorando. Faz parte, né? Mas eu vou falar pra vocês, não é uma coisa que eu gostaria de passar novamente. Não por nada, né? Eu sei que a neném não tem nada a ver com isso, mas é uma parte assim que eu não gostaria de passar de novo, não. Foi muito ruim, sofri muito.
Nossa, ainda tô sofrendo um pouquinho, mas nada perto do que eu já sofri anteriormente, esses longos 5 meses. E é isso. Eu acho que queria falar um pouquinho aqui pra vocês sobre isso, porque eu acho que não é só eu que devo estar passando por isso ou tenha passado por isso, né? Mas faz parte. E a gente tem que encarar de frente e entender que a vida não é uma brincadeira, mas também não é preciso levar a vida como se ela fosse um jogo assim que você tem que ganhar de qualquer jeito, né? Acho que dá pra levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila e de uma forma assim que você se sinta bem, que você se sinta feliz, né? Não reclamar o tempo todo e tentar entender a situação, né? Não foi bom, não foi legal o que eu passei, foi muito ruim. Passei muita coisa mesmo. Que tem coisa que nem cabe aqui dizer, mas emocionalmente então nem se fala. Mas eu sei que lá na frente, quando tudo isso passar, eu vou lembrar e vou falar, poxa, superei, consegui, cheguei lá. E é isso que faz as coisas se tornarem mais aceitáveis, né? E é isso, eu queria falar um pouquinho pra vocês. Não costumo fazer muitos vídeos assim, mas eu senti a necessidade de fazer, de falar, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir, né? Ouvir que outros também estão passando por problemas, também estão sofrendo, também estão felizes, mas tudo vai passar, faz parte. É isso.